Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos textos mais importantes para a vida de qualquer pessoa no Brasil, o artigo 5º da Constituição. Ele é, sabe, a base de tudo, dos nossos direitos, das nossas garantias. Então, bora lá entender o que ele realmente significa. Olha só, tudo começa aqui. Essa única frase, logo na abertura do artigo, ela é a promessa fundamental. É o alicerce onde todos os outros 78 incisos se apoiam. O que ela está dizendo é o seguinte: não importa quem a pessoa é, de onde veio, no que acredita, perante a lei, todo mundo é igual. E os direitos mais básicos, como vida, liberdade, igualdade, estão garantidos. Para a gente conseguir entender um artigo tão denso, a gente quebrou a análise em 6 partes. Vamos passar pela promessa da igualdade, depois pelas nossas liberdades pessoais, como a justiça nos protege, os direitos de propriedade econômicos e, claro, o nosso kit de ferramentas para fazer tudo isso valer. E, por fim, vamos ver como a Constituição é algo vivo, que vai além do papel. Então, vamos lá. Começando pelo começo. A igualdade. E isso aqui não é só uma palavra bonita, não. É o ponto de partida, a base para todos os outros direitos que a gente vai explorar agora. E olha só que fundamental. Aqui a gente tem 2 pilares. Primeiro, a Constituição já crava de cara: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Ponto. Segundo, uma coisa chamada princípio da legalidade. O que é isso? É simples, ninguém pode ser forçado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa a não ser que exista uma lei mandando. Em outras palavras, a liberdade não pode ser limitada pelo achismo de uma autoridade, sabe? Só por uma lei clara. Isso é uma proteção gigante contra qualquer tipo de abuso de poder. Ok, agora a gente entra nas liberdades pessoais. Aqueles direitos que protegem quem a gente é e como a gente quer viver, tanto dentro de casa quanto lá fora, na vida pública. E tudo se resume a 3 grandes ideias que a Constituição protege para garantir a autonomia de cada um: o que a gente pensa e fala, aquilo em que a gente acredita e, claro, o nosso espaço pessoal. Então, vamos lá. A Constituição garante que a gente pode pensar e se expressar livremente, mas, atenção, sem anonimato. Ela também garante a liberdade de ter uma religião ou de não ter nenhuma. Garante o direito de ir e vir, de se reunir com outras pessoas, desde que pacificamente. E um ponto super importante: ela protege a nossa intimidade, nossa vida privada e o sigilo das nossas conversas. Ninguém pode sair invadindo isso. Agora, esse ponto aqui é muito interessante porque mostra uma coisa crucial. Direitos, mesmo os fundamentais, não são absolutos, eles têm limites. Pega o exemplo da casa. Ela é o nosso castelo, nosso refúgio inviolável. Ninguém pode entrar sem permissão, certo? Certo. Mas existem exceções muito claras na lei. Em caso de flagrante, para prestar socorro, ou durante o dia com uma ordem judicial. Tá vendo? É um equilíbrio. Beleza, agora a gente muda o foco para um momento bem crítico. A hora em que uma pessoa se depara com o sistema de justiça, com o Estado. E é aqui que a Constituição age como um verdadeiro escudo de proteção. Vamos ver como. E esse é um valor simplesmente inegociável. A proibição da tortura é absoluta. Não tem mais, não tem depende, não tem exceção, não tem justificativa. É uma linha que um Estado democrático, em hipótese alguma, pode cruzar. Fim de papo. Olha como essa proteção é prática, não é só teoria. A partir do momento em que alguém é preso, uma série de garantias começa a valer na hora. Primeiro, a família e o juiz têm que ser avisados imediatamente. Segundo, a pessoa presa precisa ser informada dos seus direitos, e isso inclui o famoso direito de ficar em silêncio. Terceiro, o acesso a um advogado e a família é garantido. E quarto, a pessoa tem o direito de saber quem são os responsáveis pela sua prisão. Tudo isso amarradinho para evitar abusos e garantir o direito de defesa desde o primeiro minuto. E aqui está um dos pilares de um sistema de justiça justo: a presunção de inocência. O que isso quer dizer? Que toda pessoa é considerada inocente até que o processo chegue ao fim e não caiba mais nenhum recurso. Isso vira o jogo, sabe? Significa que é o Estado que tem que provar que alguém é culpado, e não a pessoa que tem que provar que é inocente. A Constituição também coloca limites muito claros nos tipos de punição que são simplesmente inaceitáveis na nossa sociedade. Então, no Brasil, não pode haver pena de morte, exceto em caso de guerra declarada. Não pode ter prisão perpétua, não pode ter trabalhos forçados e nem penas cruéis. São limites que protegem a dignidade humana. Bom, saindo um pouco dessa área criminal, vamos dar uma olhada em como o artigo 5º também protege coisas do nosso dia a dia, como nossos bens, nosso trabalho e até nossas criações.
E aqui, de novo, a gente vê aquele jogo de equilíbrio. É como se fossem dois lados da mesma moeda. Por um lado, o direito à propriedade é garantido, mas por outro, essa propriedade tem que cumprir uma função social. A mesma lógica vale para a criação intelectual. O autor tem direito exclusivo sobre a sua obra, claro, mas a lei também protege as invenções e marcas para incentivar o desenvolvimento econômico e social que beneficia todo mundo. É sempre o direito individual conversando com o interesse da coletividade. E não para por aí. O artigo ainda garante a liberdade de escolher com o que trabalhar, qualquer ofício ou profissão. Garante também o direito de herança. E olha que importante, coloca como dever do Estado a proteção do consumidor. São direitos que mexem diretamente com a nossa vida econômica, com o nosso bolso. Bom, ter todos esses direitos escritos no papel é ótimo, mas a grande pergunta é, e na prática? Como a gente faz para garantir que eles sejam respeitados? Pois é, a Constituição pensou nisso e nos deu um verdadeiro kit de ferramentas cívicas. São instrumentos poderosos e a gente vai ver agora. O habeas corpus é, com certeza, a ferramenta mais famosa desse kit. Pensa nele como um botão de emergência para proteger a nossa liberdade de ir e vir. Se alguém for preso ilegalmente ou se sentir ameaçado de ser preso de forma ilegal, o habeas corpus é a ação para resolver isso na hora. É a garantia máxima da nossa liberdade física. Já o habeas data é outra ferramenta super importante, especialmente hoje em dia. É basicamente o nosso direito de saber o que o governo e os bancos de dados públicos sabem sobre nós. Com ele, a gente pode não só acessar essas informações, mas também pedir para corrigir alguma coisa que esteja errada. É a nossa proteção na era da informação. E o kit de ferramentas é bem completo. Tem também o mandado de segurança, que serve para proteger outros direitos que são claros, líquidos e certos e que não são cobertos pelo habeas corpus ou habeas data. Tem a ação popular, que é incrível, porque permite que qualquer cidadão processe o governo para anular um ato que prejudique o patrimônio público. E, claro, o direito de peticionar, de fazer um pedido aos órgãos públicos, e a garantia de que, se a pessoa não puder pagar um advogado, o Estado tem que fornecer um. Ninguém pode ficar sem defesa por falta de dinheiro. E agora, para a gente fechar, um ponto que é, talvez, um dos mais importantes de todos. O artigo 5º não é uma lista congelada no tempo, uma coisa estática. Muito pelo contrário, ele é um documento vivo. O que isso quer dizer? Primeiro, que esses direitos têm aplicação imediata. Ou seja, eles já estão valendo. Não precisa de uma outra lei para ligar eles, sabe? E segundo, isso é fantástico, a lista de direitos do artigo 5º não é um ponto final. Ela não esgota todos os nossos direitos. Outros direitos, mesmo que não estejam escritos ali, também são garantidos. É exatamente isso que o parágrafo 2º faz. Ele deixa uma porta aberta. Ele diz que a nossa Constituição também abraça direitos que vêm de tratados internacionais que o Brasil assina e direitos que nascem dos próprios princípios da nossa democracia. Ou seja, nossos direitos podem e devem evoluir junto com a sociedade. O artigo 5º é, sem dúvida, uma das declarações de direitos mais completas e avançadas do mundo. Mas a gente sabe que o texto no papel, por mais perfeito que seja, não transforma a realidade sozinho. Então, fica aqui a reflexão final. O que é preciso que cada um de nós pode fazer para diminuir a distância que às vezes existe entre a promessa incrível da Constituição e a prática do nosso dia a dia?